capitalismo trouxe conquistas importantíssimas e necessárias. Mas qual o papel desse modelo enquanto sociedade? E como podemos equilibrar as coisas e repensar o processo dele para que não tenhamos problemas no futuro? Gente, chegou a hora sim de repensar o consumo. Capitalismo consciente e os reflexos nas questões sociais e ambientais, portanto, é o tema que vamos dialogar no programa de hoje. E eu recebo aqui no estúdio a consultora socioambiental Ana Celina Tiburcio. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Dani. Olá. Bacana. E além da Ana, gente, para incrementar essa discussão aqui, vai participar com a gente via Skype o economista Lucas Lima. Seja muito bem-vindo também, Lucas. Olá, Dani. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, legal. Então, para a gente começar a discussão, vamos iniciar do básico, né? Qual que é esse conceito de capitalismo consciente na prática? Quer começar, Ana? Já começou trazendo uma questão bem, assim, polêmica e um tanto complexa. As minhas perspectivas, né, da sustentabilidade, elas caminham mais assim, né? A gente começou a falar sobre desenvolvimento sustentável quando a gente teve vamos dizer assim, né, não é ruptura, mas um embate, vamos dizer assim, com o modelo vigente, né? Com as questões, com os problemas e as questões todas que a gente sabe que ele vem trazendo, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouquinho no programa. Então, eu entendo, né, que quando se fala capitalismo consciente, nós podemos entender como, né, um modelo que está aí, mas que nos provoca a pensar, né, qual caminho nós vamos tomar daqui por diante, né, e tendo a consciência de que se a gente focar, né, só no lucro e esquecer da parte, né, social, ambiental, a cultural e mesmo a espiritual que faz parte do ser humano, a gente não vai encontrar um futuro muito sustentável, né, saudável para a humanidade. Então, acho que ele traz essa reflexão. Interessante. É bem por aí, Lucas? O capitalismo, ele apresenta dois lados, né? O lado das empresas, dos ofertantes, que é um modelo de produção que nós chamamos de modelo de produção linear, que é um modelo de extração, produção, consumo e descarte. Esse modelo, se não houver uma linearidade, se não pensarmos em outro modelo, ele vai continuar gerando prejuízos socioambientais elevadíssimos. E do lado da demanda dos consumidores, que aí é a nossa discussão, a gente precisa ter consciência, né, nos pilares desse sistema onde a gente vive. É um sistema que prega a insaciabilidade, o ser humano ele é insaciável, esse desejo, esse ímpeto pelo consumo é cada vez maior, o marketing impulsiona isso, e existe também uma discussão da racionalidade perfeita, atrelada às análises de custo-benefício. Então, nós sempre, no momento de optarmos, ou de escolhermos, ou de consumirmos, nós vamos fazer inconscientemente, segundo esse modelo, a análise de custo-benefício. Quanto me custa e quanto eu sou beneficiado por conta disso. Esse modelo ele tem apresentado uma série de problemas socioambientais e a gente precisa, com certeza, repensá-lo, redesenhá-lo em termos mais conscientes. Para a gente dar, então, continuidade nesse assunto, gente, eu vou fazer um giro rápido, chamar agora o repórter Tiago Bezerra, que ele conversou, né, está com o doutor em planejamento urbano, Edivaldo Gonçalves Amorim, e ele vai falar justamente sobre isso. É importante, né, te repensar essa forma de consumo, pensar no consumo consciente. Fala, Dani, tudo bem por aí? Tudo bem com você que está assistindo também? Pois é, né? Quando a gente fala em consumo consciente, essa é uma questão que está totalmente interligada a um outro termo que é a sustentabilidade. Por isso eu vou conversar com o professor Edivaldo, que está aqui ao meu lado. Ele é professor universitário e leva esses temas, inclusive, para serem debatidos dentro de sala de aula. Professor, quando a gente fala em capitalismo e consumo consciente, é praticamente duas coisas que não conversam entre si. Como é que a gente consegue interligar esses dois termos que, pelo menos à primeira vista, são tão distintos?
Bom, Thiago, ótima pergunta. O que a gente tem que pensar assim? O capitalismo ele é um sistema que ele, por si só, ele consome recursos naturais, né? É uma produção e consumo, né? Que visando o lucro. Então, isso aí é uma premissa do capitalismo que a gente não consegue fugir. Saiu dessa premissa, lucro, produção e consumo, a gente não está falando mais de capitalismo, ok? Agora, a gente já sabe, desde a década de 70, o que acontece? Que há limites do crescimento, né, nesse sentido de produção e consumo. Então, o homem, né, o ser humano, ele vem tentando, desde há 50 anos, vamos dizer, conciliar capitalismo com consumo de recursos naturais, e da onde foi que surgiu essa palavra sustentabilidade, né? Que daí entram alguns aspectos importantes, como, por exemplo, meio ambiente, a gente preservar recursos naturais. Como é que isso é trabalhado no mercado de trabalho, uma vez que a gente sabe que o foco principal realmente está em obtenção de lucro, né? Sim, essa é uma questão. Então, assim, dentro desse âmbito do capitalismo, a palavra sustentabilidade ela entra como um componente para despertar algo em nós, em relação ao quê? A gente poder consumir menos ou consumir de uma forma em que a gente cause menos impactos. Então, a gente tem que entender assim que os produtos que estão no supermercado, eles não surgiram lá, eles estão na natureza, estão no meio ambiente. Nós estamos num planeta Terra, né, em que tudo que a gente consome está ali dentro. E o senhor acredita que as empresas, especialmente as que estão agora atuantes ainda, ou que estão em processo de abertura, né, de começar os seus trabalhos, levam isso em consideração? Elas estão mais conscientes? Eu acredito que as grandes empresas, hoje, elas, por questões legais, de acordos internacionais, elas conseguem fazer isso com mais veracidade, vamos dizer assim, tá? Elas têm essa intenção. E tem também mais recurso financeiro, né? Porque você mudar de um sistema em que você não monetizava o recurso natural, ou uma floresta em pé, ou a emissão de CO2 que você tem que sequestrar, hoje isso entra na contabilidade da empresa. E elas têm capital financeiro para equilibrar. Agora, pequenas empresas em que você, né, já não tem para se manter, né, praticar a sustentabilidade é difícil. Imagino que seja inclusive um desafio levar essas questões para a sala de aula, né? O senhor, como professor universitário, deve ter um trabalhão para conseguir conscientizar essa galera nova que está entrando no mercado em relação a tudo isso. Excelente pergunta. Eu, particularmente, dou uma aula chamada Ciências do Ambiente para as engenharias. E eu vou tratar esse tema, como vocês, futuros engenheiros que serão em qualquer área, podem desenvolver produtos e processos que causam menos impacto ambiental à natureza e levar isso. Isso é extremamente importante. É um desafio e tanto, né, Dani? Mas a gente torce para que as novas gerações e os futuros empresários realmente levem tudo isso em consideração e prezem mais por um consumo consciente dentro do que é possível. É com você. Sem dúvida, Tia, estamos nesse caminho, né? Eu achei bem interessante, como professor, né? Ele trabalhar isso em sala de aula, porque é aí na base que a gente vai conseguir justamente formar esses novos profissionais com uma outra cabeça, não é mesmo, Ana? Sem dúvida, a educação é um aspecto essencial, primordial para mudança de mentalidade e uma consequente futura mudança de comportamento, que na verdade essa é toda a raiz dessa transformação, né? Seja o nome que a gente dê, né? Um capitalismo consciente, sustentabilidade, regeneração, né? Desenvolvimento sustentável, né? Como a gente tem aí os ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que trazem, né? 17 objetivos, se não me engano, que fazem, acho que a gente refletir em relação a ser consciente no capitalismo que a gente pratica hoje, né? Então, a educação, essa mudança de comportamento é o que vai nos levar à verdadeira prática de uma vida, né, sustentável, seja na empresa, seja na escola, seja dentro de casa, seja, né, nas políticas públicas. Só para fazer um adendo, a Ana comentou sobre os objetivos da ODS, inclusive nós fizemos um programa, um Diálogos da Cidade,
explorando, esmiuçando esse assunto. São José dos Campos foi destaque entre as cidades com mais de 500 mil habitantes. Então, você que tem interesse, vale a pena também ir no nosso canal no YouTube e dar uma conferida nesse assunto também. Lucas, você gostaria de fazer alguma colocação do que o professor comentou antes da gente seguir aqui? Gostaria só de comentar, em concordância com todos os convidados, que essa mudança de consciência, ela se dá principalmente na inversão das prioridades da teoria econômica ou do sistema econômico. Uma vez que a economia convencional, como o professor comentou, preza o lucro ou, né, em termos técnicos, a eficiência econômica, a economia ecológica, tá, que é uma área da economia que coloca a questão ambiental no cerne, no centro da discussão, ela vai defender uma priorização de uma escala de uso sustentável, depois uma distribuição justa e equânime das benesses, para depois pensar na eficiência econômica. Então, inverte o centro para ambiente e a questão social, para posteriormente a questão econômica. Joia. Para a gente continuar, então, e deixar mais claro, esmiuçar um pouquinho mais o assunto, um conceito também muito falado, vamos trazer para o português a brasileira, é o ESG, né, que quer dizer sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa, que está extremamente em alta também, né? Quer começar, Ana? Sim, está bastante em alta, né? Eu tenho uma opinião que é legal a gente ter ferramentas que, né, nos levem a monitoramento de impactos, né, positivos e principalmente os negativos, enfim, nas atividades das empresas, né, como é o caso. Porém, é uma ferramenta ainda, assim, né, que ela serve mais assim, ao mercado mesmo, né, a questão olhando para o lucro e aí não traz esse equilíbrio, né, que a gente precisa para começar a avançar e sair dessa destruição ambiental que a gente vive hoje, socioambiental. E eu achei muito legal o que o Lucas disse, inclusive, de você colocar o socioambiental na frente, né, e depois ver o lado econômico, não no sentido assim, não ligamos mais, sabemos que precisamos, né, do dinheiro para fazer as coisas, enfim, para desenvolver. Esse é um ponto também polêmico, porque essa reflexão, a autora, né, Kate Raworth, que é a autora do livro Economia Dunnett, ela traz uma reflexão sobre a economia distributiva e regenerativa. Então, ela parte desse olhar, né, que precisamos ter essa noção, qual é o teto ecológico, onde podemos, até onde podemos ir para que, né, continuemos tendo aí um planeta que nos provê, né, de recursos para viver, para todos, né, de uma forma saudável, e também o equilíbrio social, né? Então, é um ambiente seguro, né, onde nós estaremos, por isso que chama Dunnett, porque ela forma assim, né, a rosquinha Dunnett. Então, aqui é o teto ecológico, né, até aqui, e para cá você tem uma linha que é o campo social seguro. Então, dentro dessa linha, a gente tem esse conforto, né, de qualidade de vida, né, de uma forma assim para toda a humanidade. Então esse é o desafio. Então assim, eu acredito que ainda, né, uma ferramenta que, olhe, voltando ao ESG, ela ainda assim precisa, né, a gente já teve assim o ISO 14000, né, que é uma ferramenta que também passou aí, teve moda, né, da gestão ambiental nas empresas, nas indústrias principalmente. Então o ESG está aí e eu espero que a gente continue aprimorando essas ferramentas, né, dentro aí do modelo vigente, também para transformar o modo da gente olhar para as produções de forma geral. E antes de devolver para o Lucas, você comentou dos desafios, né? As empresas hoje, nesse mundo capitalista que a gente vive, elas prezam o lucro, né? E aí, para elas também, além de consciência, eu acho que precisa ter um equilíbrio aí, né? Além de bastante consciência, elas precisam ter um capital consideravelmente para elas conseguirem focar nessa questão também, né? Lucas.
Dani, eu sou um pouquinho crítico à questão do ESG, não pelo conteúdo e conceito, mas mais porque estão trazendo agora como uma novidade algo que foi proposto na década de 60 e 70 pelo Maurice Strong e também pelo Inácio Sachs, né, como o tripé, né, de prudência ecológica, justiça social e eficiência econômica, né, como sendo algo inovador, como sendo algo revolucionário do século XXI, mas isso está na raiz, né, da discussão do movimento ambientalista da década de 60. E corroborando com a Ana aqui, a questão da economia donut é muito interessante. Por que a economia ecológica traz a discussão do meio ambiente e do social em primeiro lugar, e ela trouxe a figura do donut? Foi publicado hoje um estudo dos limites planetários, dos 9 limites planetários, nós ultrapassamos 6. Então, a questão ambiental, ela é prioridade, não por uma questão ideológica ou não por uma questão de afinidade, mas por uma questão de necessidade e de urgência. Quanto antes acordarmos para a questão do nosso planeta, pelas condições básicas de vida, melhor vai ser a nossa adaptação, mais tempo teremos, inclusive, para políticas de mitigação da crise climática, né? Bacana. Bom, a gente vai então fazer a nossa primeira pausa no Diálogos de hoje. O bate-papo tá bom, né? Tá rendendo, mas fique com a gente porque a gente está de volta daqui a pouquinho. Não sai daí. De volta com o Diálogos da Cidade e hoje eu estou recebendo aqui no estúdio, gente, a consultora socioambiental Ana Celina Tibúrcio e também via Skype o economista Lucas Lima. Gente, a gente estava falando muito das empresas, né? Fazendo um panorama sobre a nossa realidade. Vocês acreditam que realmente muitas das empresas estão de fato se mobilizando, percebendo o quão é importante a gente pensar nesse lado também, ou ainda é mais marketing? Vale a pena a gente reforçar também que, assim, se a gente não cuidar do planeta, né, sem planeta também não há lucro, né? Então a gente tem que ter o bom senso de pensar nesse sentido. Mas vocês acham que de fato as pessoas estão percebendo a importância, os empresários, os grandes empresários estão importando, estão tendo a consciência de que não tem outro caminho a não ser esse atualmente? Quer começar agora, Lucas? Pode ser. Eu acredito que a mudança ela vai vir por bem ou por mal, né? Não há espaço, né, para continuarmos vivendo despropositadamente, de maneira impensada ou sem consciência. Então, quanto antes agirmos, melhor. Tenho visto, né, por uma questão de necessidade, que várias empresas e que vários municípios, né, governos, eles têm enfrentado crises relacionadas ao meio ambiente, como falta de água, falta de insumos básicos para a produção, e outras questões que limitam, então já estão agindo. Tá? O agronegócio já está tendo mais consciência, senão falta água, senão não tem água. Então a mudança ela virá. Né? O quão antes, o quão cedo nós optarmos por iniciarmos a mudança, melhor será, mais espaço teremos para adaptação e para mitigação da crise climática. E mesmo, Ana? Com certeza. Nós estamos já um pouco atrasados, né, nessa corrida, vamos dizer assim, e eu acredito que, né, a pauta ambiental já vem sendo aí, não exigida, né, mas assim, cobrada dos negócios, das empresas, né, há alguns anos. Então, pelo menos assim, as grandes empresas, né, a gente tem o termo greenwashing, que ainda tem bastante, né, mas acho que hoje algumas lideranças, e assim espero, né, de negócios, já comecem a perceber que precisam também esticar ali, né, as ações para esse lado socioambiental, né, porque a gente estava assim muito desigual, né, a questão financeira sempre muito à frente, e uma coisa é óbvia, né, que a gente
é óbvia, mas assim, o óbvio tem que ser dito. Os bens naturais, né, os recursos naturais, eles são finitos. Todos os recursos do planeta, né, são finitos. Então, aqui, como o Lucas falou, né, dos 6 limites planetários, nós avançamos, dos 9 limites planetários, né, 6 já foram ultrapassados, né, e esses limites, se eu não me engano, tem a ver, inclusive, com essa reflexão, né, essa é uma identidade visual, vamos dizer assim, da economia Dunnett, que traz, né, desde de conservação de terras, né, as florestas em pé, perda de biodiversidade, poluição do ar, questão da poluição química, né, a própria crise climática, a camada de ozônio. Então, assim, nós estamos ultrapassando limites que, né, já se fala em pontos sem retorno, né? Então, assim, se a gente continuar né, só fazendo um marketing verde, né, achando que um crescimento infinito, isso é uma ilusão. A gente vai destruir o planeta. A gente, assim, destruir o planeta, assim, destruir a nossa casa, porque o planeta ele vai se regenerar com a gente ou sem a gente. A questão é a questão da nossa qualidade de vida. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, isso é um reflexo da crise climática, né, que a gente está modificando aí a questão das estações, as estações não são mais definidas, né, outros eventos vêm acontecendo por esses limites, né, de poluição, etc., aquecimento, né, muito CO2 jogado na atmosfera. Então, para fechar, voltando, né, se a gente entender que os recursos, eles não são infinitos, né, então não dá para a gente continuar achando que o negócio vai crescer, que é só lucro, 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 visar no lucro, não é um bom caminho, gente. É preciso ter essa sensibilidade, né? Bom, e eu acho que um desafio também, falando em nós enquanto Brasil, o Brasil é um país extremamente desigual, e aí vem essa coisa, né, essa informação, como que a gente vai gerar lucro, que as pessoas podem ter lucro, mas também com essa preocupação com o meio ambiente. E para ilustrar, então, essa informação, gente, eu vou chamar agora a professora de economia, Cristina Mello, que conversou com a gente. Ela mandou algumas informações sobre este tema, discorreu um pouquinho para a gente. Vamos conferir, então? Nós somos um país de profundas desigualdades regionais, desigualdades interpessoais. Então, a gente tem uma agenda importante aqui de superação. Agora, é um país vasto, né, com um meio ambiente rico e diverso, e que a gente está cuidando, né, para preservar, sim. Agora, é um país que também tem uma agenda, por conta da desigualdade e da pobreza, uma agenda de crescimento econômico. Então, a preocupação é como é que a gente volta a crescer, para melhorar a renda, para melhorar a inclusão produtiva das pessoas, para que elas possam ter acesso à renda e a bem-estar, e como que a gente faz isso de forma sustentável. Então, esse é um grande desafio para a questão brasileira, mas eu acho que a gente está em linha com o que está sendo feito internacionalmente, e talvez muito mais avançados, né? O Brasil é um país de florestas preservadas, cuidadas, né? E recentemente tem feito alinhamentos internacionais com outros países também que possuem vasta extensão florestal para, enfim, de alguma forma entender um pouco como é que a gente pode se ajudar a cooperar internacionalmente. Então, eu acho que a gente está bem avançado até. Equação difícil, um cadinho difícil essa, né, Lucas? Pensar na questão crescer, gerar renda e na sustentabilidade. Lembrando, como bem pontuado pela professora, né, o Brasil é um país riquíssimo em termos de recursos naturais, e a gente precisa botar toda essa estrutura para jogo, né, utilizar disso de uma forma correta, adequada, e que vai ser positivo tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas. Exato. É importante a gente entender o conceito de crescimento econômico, até para a gente não se confundir do que estamos falando. Crescimento econômico está relacionado à produção material e energética. Existem países no mundo que não precisam mais avançar no ímpeto do crescimento, tá? E esses países normalmente nós consideramos o norte global,
E esses países, alguns já têm algumas políticas já implementadas que podemos pensar se dá para trazer para o Brasil, né? Por exemplo, redução da jornada de trabalho semanal. Na França, no Canadá, já tem sido implementado com foco da redução da produção. Investimentos em energias renováveis, principalmente após essa guerra da Ucrânia e Rússia, né? Então é necessário expandir. E a abolição total do uso de combustível fóssil, né? É mais do que uma redução, como está sendo proposto aí pela ONU e pelos acordos internacionais do clima. É uma abolição, né? Hoje nós não precisamos mais abrir poços de petróleo, podemos investir, expandir a produção de energia a partir de fontes renováveis e gratuitas, né? Ilimitadas, né? Para o sul global, de onde estamos falando, né, América Latina, podemos extrapolar isso para a África também, nós precisamos ainda do esforço de ampliação, né, de matéria e energia. Que eu quero dizer, as condições mínimas de subsistência não foram atendidas, né, na nossa realidade. Então as pessoas precisam comer, as pessoas vão precisar de carne, as pessoas vão precisar de roupas, então é necessário esse ímpeto ainda. Então, de um lado se decresce, de outro lado a gente expande, mas essa expansão a partir de fontes renováveis. Não vamos retomar aqui o processo de industrialização movido a vapor ou movido a combustível fóssil. Podemos ter esse leapfrogging, né? Essa vantagem a partir das energias renováveis que no sul global é até mais abundante. Falo de energia eólica, energia solar. E também acho que temos espaço para discutir a redução da carga de trabalho semanal, não com vistas na redução da produção, mas com vistas à ampliação do número de empregados, a redução do desemprego. Isso vai elevar a renda da população em termos agregados, e com isso a gente pode reduzir a miséria, a fome, com uma responsabilidade ambiental. Então, seria o melhor dos mundos. A questão é, como vamos ter esse acordo, né? Como vamos atingir esses objetivos, né? Precisamos de um esforço grande, coletivo. Ana? Eu vou na linha, né, do Lucas, né, todo esse cenário que ele trouxe, e sim, a professora, né, também lembrando aí dessa riqueza, né, o Brasil é um país mega diverso, e nós temos muitas oportunidades, né, de investir, de crescer, de desenvolver, de sermos, né, criativos para a bioeconomia e também a economia criativa. Então, eu vejo que para a gente, assim, para o Brasil, né, vamos falar do Brasil, mas assim, como ele trouxe, alguns países já têm, assim, as suas necessidades, né, alguns desenvolvimentos, algumas questões supridas, enquanto o Brasil, a gente ainda precisa dar, né, assim como a África, bem lembrado, a gente precisa, sim, suprir necessidades básicas de muitas pessoas, porém, como traz aqui a economia Dunnett, agora até peguei aqui para a gente também, a gente está falando aqui, né, mas eu vou até mostrar aqui a capa desse livro, ele é muito interessante, né, traz, enfim, um histórico aqui da economia e como a gente pode trabalhar um novo olhar da economia, que é justamente a distributiva e a regenerativa. Então, sim, a distributiva. Hoje em dia parece um pouco radical falar isso, mas, né, a gente, dessa questão de quem tem muito, né, a gente começar a dissolver esse recurso para aqueles que não têm, né, nada ou muito pouco, e, ao mesmo tempo, que eu falei, né, da gente ser radical em relação a isso, porém tem alguns milionários, né, algumas empresas que já estão indo nessa direção. Então eu vejo que pode sim, né, ser uma certa tendência entre aqueles que têm, né, os bilionários, na verdade,
perceberem que, assim, aí a gente também fala em propósito, né? Porque, assim, uma pessoa que vive, né, e começa a perceber que ao final, né, ali ao longo da vida dela, ela acumulou bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro e está ali dentro, né, de um clã, sendo que a gente tem toda uma problemática social, né, mundial, em países aí do sul global, principalmente, África, como foi citado, a gente precisa, assim, acho que é uma mudança de valores, é uma percepção de novos propósitos, inclusive, né, do que estamos fazendo aqui nesse planeta, né? Parece meio hippie, mas é a questão da vida, né? Literalmente. Então, a gente olhar para uma economia que seja mais distributiva e regenerativa, né, que o nosso planeta pede hoje, para aí sim a gente alcançar a sustentabilidade, eu vejo que é um caminho mais lúcido pelo momento que a gente vive. Bacana. Bom, e o outro desafio também, quando a gente fala nisso, na questão do consumo, que geralmente quando a gente vai parar para pensar na sustentabilidade do meio ambiente, muitas empresas que investem nisso, o produto para o consumidor final acaba saindo um pouco mais caro, e a gente sabe que na prática, na realidade de muita gente, essa é uma situação bem complicada, é um tendão de Aquiles, porque muitas pessoas acabam não conseguindo usufruir dessas mercadorias. É outro ponto também que destacou a professora. Vamos conferir então? Não tem produto para ser vendido onde não tenha um comprador, né? Então, o poder do consumidor é muito relevante no sentido de direcionar as empresas a tentar atender esse interesse dele, porque é exatamente o que a empresa quer, ela quer vender. Então, claro, sim, a gente precisa de consumidores que olhem para isso. Mas eu ouvi recentemente uma coisa muito interessante de um rapaz de floresta que disse assim: não me pede para preocupar com o verde enquanto eu estou no vermelho. Né? Então, para a gente poder ter consumidores que olhem para isso como uma agenda importante, a gente também tem que olhar para essas pessoas e para as necessidades que elas têm. Porque, do contrário, o menor preço vai ser sempre a lógica, e o menor preço é aquele que não cuida, né? Que não faz investimentos em sustentabilidade, em tecido social e em governança das empresas. Tá aí, então, uma bela reflexão que a professora deixou. A gente vai para uma rápida pausa no Diálogos e, na volta, a gente vai repercutir ainda mais essa situação. Fique com a gente. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. Bom, gente, no último bloco a gente finalizou com a professora de economia, a Ana, né? E ela fez uma reflexão interessante sobre a questão do consumo, né? Que muitas das coisas, muitas das empresas que prezam pelo consumo consciente, o produto final ele acaba sendo um pouquinho mais caro, e aí é um desafio esse, né? Porque muitas pessoas não conseguem ter acesso a esses produtos. De fato, o consumidor ele tem esse poder, né, de regular o mercado, mas aí a gente tem esse empecilho. Lucas, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa bela reflexão que a professora fez. É muito interessante discutir o consumo, mas eu gostaria de colocar uma outra variável. A professora colocou muito bem a variável do consumo pela lógica da produção. A gente realmente precisa ter consciência em termos da extração dos recursos, mas uma questão que vai nos dar consciência ambiental, ecológica, é o que nós estamos fazendo com os resíduos, né? com o descarte. Então, se você pensar no celular que você tinha 2 anos atrás, aonde está esse aparelho, né? Haja visto que existem componentes lá dentro que têm radiação, ou são, né, componentes que vão degradar o meio ambiente em longo prazo. Então, essa questão dos sumidouros, essa questão dos depósitos, dos lixões, a gente precisa tratar, né, para aumentar a nossa consciência. Isso vai nos fazer repensar, né? Eu preciso adquirir isso, eu preciso trocar de celular todos os anos, preciso trocar de carro todo ano, eu preciso, né? Eu preciso. Então, esse ímpeto da insaciabilidade, ele precisa ser revisto, né, de alguma maneira. E isso a gente vai precisar discutir em breve, né? A gente já está poluindo os aquíferos, já temos degradado os lixões por conta
desse uso exagerado, desse consumo exagerado de bens materiais, né? Justificar toda uma cultura, porque esse consumo ele é massivamente explorado, incentivado, né, Ana? Exatamente, Dani. E olha, e para desmistificar a cultura, a gente volta em educação, né, em comportamento. Então, é legal a gente ter essa clareza de que trabalhar o ser humano, né, é um investimento que a gente precisa fazer, né, porque dentro das empresas, né, a questão dos relacionamentos, né, dessa visão mesmo de negócio, profissional, as faculdades, né, as escolas, desde os pequenos, a gente volta nessa essência, assim, da educação. Porque, bom, eu estava pensando aqui, né, porque, assim, é profundo, né? Então, assim, a gente, né, não tem tempo também para discorrer aqui, filosofar em algumas questões, mas, assim, chega uma hora que o técnico, ele bate o teto dele, né? Então, assim, é preciso mesmo olhar para as pessoas, né? Eu, como da área de comunicação social, né? Área de humanas, área da educação ecológica, então eu vejo, né? Assim, a gente com o processo que a gente vai mudar tudo isso, né? Essa questão dos resíduos, como muito bem lembrado pelo Lucas, que é uma questão primordial hoje. Então, a gente tem campanhas aí, né? De 20 anos atrás, falando de separação, de recicláveis e tal, né? Então, hoje a gente, né, as pessoas ainda não sabem fazer isso, mas, por outro lado, né, a gente não tem, assim, a maioria das cidades, elas não são... não tem essa infraestrutura adequada para absorver, né, toda essa dinâmica do lixo que vem através do consumo. Daí a gente entra no consumo, né, nessa questão cultural. E assim, e por que eu falei assim do ser humano, né? Essa questão do consumo, ela é o principal pilar do capitalismo. Então, né, quando a gente fala assim de capitalismo consciente, eu até tenho um pouco de dificuldade para entender, porque a questão, né, na hora que você se dá conta de todo um contexto que envolve esse consumo dentro desse modelo vigente, você vê que a conta não fecha. Então, a gente tem toda essa problemática do descarte que vem pelo consumo e, assim, aí a gente volta. Por que a gente consome, né? Por que a gente tem isso? Então, também é de uma cultura que fala que você é pelo que você tem, né? Então... é por isso que eu falei que era, né, um pouco complexo, e a gente vai entrar em outras searas, né, temas aí que são pertinentes a essa questão da sustentabilidade, né, enfim, e aí a gente cai no ser humano. Sim, incentivo. E uma vai, né, puxando a outra, realmente é um assunto macro, bem amplo. Para a gente continuar o debate, então, só queria concluir que a professora pontuou outros 2 pontos bastante importantes. Ela defende que os bancos, que os bancos ofereçam incentivos para as empresas que se preocupam com toda essa questão da sustentabilidade, que realmente investem nesse assunto. E aí um outro ponto que ela destacou também é que para os municípios, né, a gente falando agora do setor público, que os municípios eles sejam também incentivados e tenham um incentivo para poder bancar toda essa estrutura. Vamos conferir. Os bancos poderiam sim fazer crédito diferenciado para essas empresas que têm esse cuidado e esse compromisso. E acho, inclusive, que a gente podia ter um indicador na Bolsa que mostrasse o desempenho dessas empresas, né, como um sinalizador de que o compromisso com esses valores não prejudica resultado, muito pelo contrário. A gente precisa pensar em formas de financiamento dessa agenda para os municípios, porque isso implica despesa, né? E hoje a gente tem uma mudança, né, um novo arcabouço fiscal e uma reforma tributária em curso. A gestão da transferência dos recursos vai ser centralizada no governo federal, e o governo federal deveria olhar para isso, para esses indicadores, para os gestores comprometidos,
para que eles possam ter orçamento, para que eles possam dar continuidade a essas políticas. Então, acho que isso deveria estar na agenda hoje do Congresso, do Senado, como um indicador, né, para a alocação de recursos tributários. Essa questão dos incentivos é interessante, mas aí também vai muito, acho, do que a gente falou, da sensibilidade, né, de quem está gerindo à frente da empresa, de ter essa questão, né? Não, a gente tem que prezar também pela questão do meio ambiente e a questão dos incentivos, aí a gente precisa também que o setor público ter governantes que sejam engajados nessa causa também, não é mesmo? Vou começar com a Ana agora. Sem dúvida, Dani. Eu não tenho assim muita familiaridade, né, com esse tema assim mais fino, né, dos tributos, etc. e tal. Porém, sem dúvida, é imprescindível que nós, né, de todas, tanto as empresas como até os cidadãos, tenham esses recursos, né, de incentivo para as práticas, né, regenerativas, sustentáveis, né? Por exemplo, até uma política, por exemplo, de compostagem, né? O cidadão que vai compostar ali, né, enfim, determinado tipo de comércio, né, de empresa. Então, ter esses incentivos e também a própria questão, né, a gente fala assim do IPTU verde, enfim, tem muita prática aí para poder distribuir esses incentivos de fato. E Lucas, você com essa visão econômica, né, desse macro, é importante de fato, né? Incentivos fazem toda a diferença. Sim, sim, Dani. Uma experiência que eu acho bastante exitosa é a Faculdade Municipal de Meio Ambiente, FAMA, lá em Clevelândia. É uma faculdade municipal, né, pública, financiada exclusivamente com ICMS ecológico. Então, o município, por expandir a sua área de reserva legal e suas áreas de unidade de conservação, a partir do parque que eles têm, eles recebem incentivos públicos e mantêm uma universidade. Então, você atrela boas práticas ambientais, você aumenta a área de reserva legal e você financia uma educação de qualidade, uma educação voltada, né, para essa consciência socioambiental. Então, é um dos exemplos benéficos. Eu sou totalmente favorável e adébito aos estímulos estatais, governamentais, seja via estímulos a municípios, seja via estímulos a empresários ou setores econômicos que prezem pelas boas práticas socioambientais. Legal. A gente falou muito da questão do mercado de trabalho, né? Então, só para a gente exemplificar também, a gente conversou, gente, com o Luiz Magalhães, que é um empresário que atua aqui em São José dos Campos, e ele falou um pouquinho sobre essa preocupação com o assunto, né? A preocupação do lado de lá, dos empresários. Vamos acompanhar, então. A gente vem de uma economia nos anos 90 de shareholder, né, para uma economia de stakeholder, né? O que é isso? Uma economia onde o shareholder é o sócio, tem todo o benefício, né? Ele tem mais ganhos e as outras esferas que compõem essa empresa, né, ela não é muito olhada. Para uma economia, né, agora de 2015 principalmente, dos últimos 10 anos, cada vez se reforçando mais, para uma economia de stakeholder. O que é isso? Os stakeholders são todas as peças importantes que compõem essa empresa também, né? O seu colaborador, o seu fornecedor e toda a comunidade que engloba e faz aquela empresa crescer, se desenvolver e tal, né? Então, um olhar para o meio ambiente ele é muito importante, um olhar para o social, porque uma empresa, ela é os seus colaboradores, né? Então, essa empresa que cuida do seu funcionário, essa empresa que acolhe o seu funcionário, tem benefícios, que faça um lugar, um ambiente honesto, propício de trabalho, ele vai ter uma produtividade melhor, né? Só para trazer um pouco da minha visão, né, do que a gente trabalha, né? Você fala, pô, mas o que a mudança climática tem a ver com ISG? Vamos supor que
vamos supor não, isso é claro que vai acontecer se a gente não tomar um cuidado. A mudança climática ela é realmente baseada no aquecimento global, principalmente, né? Você tem um aquecimento global, os oceanos estão ficando mais quentes, corais estão morrendo, né? E isso acarreta uma série de coisas. Eu vou trazer um dado para vocês. Segundo a Agência Nacional de Águas, a ANA, lá em Brasília, em 2019, ou seja, infelizmente esse dado não melhorou, né? Em 2019 eram quase 83 mil quilômetros de rios poluídos no Brasil, né? Então, cada vez mais a gente vai precisar desses rios, e esses rios estão poluídos, esses rios não conseguem abastecer a população, recreação ou até mesmo agricultura. Então, com a mudança climática, por exemplo, a gente vai começar a perceber que o café que é hoje produzido no sul de Minas, por falta de chuvas, ele vai ter que ser consumido talvez ali no Santa Catarina, Paraná, a soja que está no Goiás, norte do centro-oeste, vai descer um pouco mais. Então, mais do que nunca, a gente precisa dos rios. Mais do que nunca, para um país agrícola como esse, a gente precisa cuidar da natureza, né? E nesse aspecto que eu trago a importância do ESG, justamente porque sem esses 3 pilares, sem cuidar do meio ambiente, que é sustentável para a nossa saúde, né? Sem cuidar do colaborador que está dentro da empresa, ele faz essa empresa, e sem cuidar da governança, que engloba de cima para baixo, principalmente comanda, de certa forma, o meio ambiente e o social, porque é na governança que te traz as regras, as diretrizes, uma empresa não ficará mais sustentável. Então, ela ficará muito mais resiliente, muito menos suscetível a crises econômicas ou até ambientais, se ela tiver um aspecto de política de ESG, né? Por isso a importância dessa política de ESG, e por isso, mais do que nunca, eu vou até além, não só empresas, né? Eu acho que o ESG ele começa dentro da sua casa, né? Da nossa casa, né? Ensinar os nossos filhos quando estão escovando dentes que a torneira não pode ficar aberta, aquele abajur no quarto, que eu vou dar uma saidinha de 1 hora e já volto, e a gente vê que é luz elétrica sendo consumida, como a gente trata os nossos funcionários dentro da nossa casa, e uma governança, claro, de transparência, porque é uma empresa, né? A gente tem a sua casa, a nossa casa é contas a pagar, dinheiro a receber, e trazer os stakeholders da casa, que são as pessoas que frequentam aquela casa, seus filhos e quem mora naquela casa, para uma governança transparente e até clara de como é gasto esse dinheiro e ter uma educação financeira. Tá aí, então é importante a gente acompanhar o outro lado e que também as pessoas que estão na posição, Luiz, né, os empresários, cada vez mais se engajem nessa causa. A gente está com um tempo curtíssimo, mas antes da gente encerrar, queria começar perguntando para a Ana, quais são as prospecções futuras que a gente pode fazer em relação a esse tema? Estamos no caminho, muita coisa já foi feita, mas é preciso agir rápido, né? Exato, Dani. Bom, a minha prospecção futura é que nós busquemos aí conhecimentos para uma economia realmente distributiva e generativa, né, que como traz aqui, né, vou fazer aqui de novo essa chamada, que tem muita coisa interessante aqui para, enfim, diversos pensamentos, que né, essa economia distributiva e regenerativa, uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. Tá aí, então, Lucas. Eu acredito que nós temos condições de trilharmos um caminho de sucesso, mas precisamos fazê-lo rápido, né? E, de um lado, nós temos a academia, a universidade, que produz conhecimento. De outro lado, nós temos as empresas que estão executando, estão no dia a dia. E a população também, ela é responsável por mudar seus hábitos e também direcionar, né, as nossas escolhas por meio dos governantes, por meio da democracia. Então, temos um caminho longo, é árduo, mas precisamos fazê-lo rapidamente, né? Há previsões aí, o cenário, né, até 2050 não é animador, mas temos condições de fazer política de adaptação e de mitigação climática
para melhorarmos nossas condições de vida aqui no planeta. Um planeta que já foi muito castigado, né, gente? Então, se a gente não agir, e reforçando, né, o que você falou, Lucas, é um trabalho conjunto mesmo, todos nós temos sim essa responsabilidade. Não adianta só depois ficar falando ou cobrando só dos governantes, isso também passa pela escolha dos governantes e também essa nossa atuação diária, nos pequenos gestos do dia a dia, para que a gente tenha consciência e que não seja um caminho sem volta, né? Bom, quero agradecer então mais uma vez, Ana, pela participação. Volte sempre. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada, foi um prazer aí conversar esses temas super pertinentes, importantes aí com vocês. Lucas, quero te agradecer também, mais uma vez, pela disponibilidade e por contribuir com a gente, com seu conhecimento. O prazer é todo meu. Abraços a todos aí. Tá joia, então? É isso, gente. O Diálogos da Cidade fica por aqui. Vocês já sabem, para rever este e os demais programas na íntegra, é só acessar o nosso canal youtube.com/tvcâmara-sjc. Vocês podem também nos acompanhar pelo canal aberto 12.3, o 7 da NET ou o 9 da Vivo. E também, se quiser acompanhar os bastidores, inclusive dar sugestões de pauta, tanto para o Diálogos da Cidade quanto para os demais programas, vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, que é o @tvcâmara-sjc. Eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais. Tchau, tchau.